Fajga Ostrovia, paixão pela arte. Fajga nasceu na Polônia, em 1920. E quando tinha 4 anos, sua família mudou-se para a Alemanha em busca de uma vida melhor. Quando eu tinha 12 anos, meus pais, que eram judeus, foram obrigados a fugir, perseguidos pelos nazistas. Depois de 1 ano na Bélgica, conseguiram embarcar num navio que vinha para o Brasil. Desde criança, ela gostava de desenhar. Durante a longa viagem, Fajga desenhou os passageiros e até o capitão do navio. Com os desenhos, Fajga ganhava chocolates, que dividia com os irmãos, e eles, claro, adoravam. Essa é uma parte do navio e a porta de um quarto. Esse é o caminho que o navio fez, e esse é o primeiro lugar do Brasil que nós vimos, a ilha de Fernando de Noronha. Até que a família se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. Fajga mudou várias vezes de emprego e se tornou secretária, ganhando bem, porque falava 4 línguas estrangeiras. Ela já falava alemão e aprendeu sozinha a falar francês, inglês e espanhol, além do português, claro. Um dia, descobriu um curso de desenho gratuito, que passou a fazer todos os dias depois do trabalho. Nos finais de semana, Fajga ia para uma favela desenhar. Ela fez muitos desenhos de lavadeiras e crianças. As crianças só ficavam quietinhas durante o tempo do desenho porque ela distribuía balas e doces. Comecei a ilustrar livros. O primeiro que ilustrei foi O Cortiço, do escritor Aloysio de Azevedo. Esse livro foi para mim um grande impacto e eu pensei, bem, isso é o Brasil com sua dura realidade. Levei mais de 1 ano, foi muito difícil, mas senti que estava fazendo progressos e que a composição do desenho estava melhorando. Em 1947, Fajga viu num jornal o anúncio de um curso de artes gráficas em tempo integral. Ela então resolveu se demitir do trabalho para fazer o curso. Nessa época já era casada e seu marido, Heinz, apoiou sua decisão. No curso, ela descobriu que queria ser artista. E até o fim da vida, ela dizia que nunca tinha se arrependido dessa decisão. Fajga experimentava o tempo todo, pintando e fazendo gravuras. Errava, começava de novo, acertava. Às vezes descobria algo novo com o erro. Então o erro virava um acerto. E assim foi aprendendo cada vez mais. Como ela tinha saído do emprego, precisava ganhar dinheiro de outras formas. Começou a dar aulas e também fazia ilustrações para jornais. Um trabalho que alguns artistas faziam na época. Além disso, continuava ilustrando outros livros. Aos poucos, seu trabalho foi mudando. Fajga estava mais interessada num mundo de formas criadas só por ela e foi abandonando figuras que todos reconheciam. Nos anos de 1951 e 52, seu trabalho foi se transformando, passando do figurativo para o abstrato. Ela recebeu muitas críticas por esse novo caminho e sofreu bastante com isso. Eu não sabia para onde essas mudanças no trabalho iam me levar, mas sentia que esse era o caminho certo, então decidi seguir em frente. Mesmo que as pessoas não gostassem do que eu fazia, eu estava feliz com as imagens que criava. Toda criação é intuitiva, mesmo a mais racional, ela é intuitiva. São possibilidades, hipóteses que o ser humano levanta intuitivamente, quer dizer, instantaneamente, espontaneamente. E depois, na arte, evidentemente, a verificação se dá através da própria obra. Quando você está trabalhando, você usa muito da sua... Da intuição, sim.
Porque é claro que quanto mais você estuda, quanto mais você sabe artesanalmente e por experiência, digamos, que você tem a experiência do fazer, tanto melhor você pode intuir. Mas intuir, você está intuindo o tempo todo. Desde o início, novamente, volta até para o homem pré-histórico. Desde o início você vê uma busca de significados em termos de ordenações. O homem procura ordenar, relacionar de algum modo para saber qual é o significado, o que significa isso. E quando essas relações elas têm um sentido, aí é que tem a beleza, é a sua própria verdade. A beleza não é o bonitinho, a beleza é essa verdade mais profunda, essa harmonia interior, essa justeza interior que a gente descobre, por exemplo, nas ordenações da natureza. E essa é uma beleza tão grande, e o fato do ser humano ser capaz de criar beleza, ele com isso, ele cria uma dimensão que existe a partir dele, a partir do ser humano. Eu acho que a gente não olha só com os olhos, a gente olha com o ser todo, né? E o que eu diria que sobre o Brasil, por exemplo, que eu acho um país extraordinário em muitos sentidos e sobretudo no sentido artístico. Porque o que distingue as linguagens artísticas, digamos, da filosofia ou da matemática, é a sensualidade dessas linguagens. Você não ouve frequências, você ouve sons. Você não vê conceitos de ondas longas, ondas curtas, você vê cores. Essa sensualidade da linguagem, a sensualidade, ela existe no Brasil nas pessoas, não só na exuberância da natureza, nas pessoas, a flor da pele das pessoas, no convívio, na maneira de se tratar. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito importante para a visão também, sentir essa sensualidade, porque a sensualidade é uma parte fundamental das linguagens artísticas. Por que alguém se apaixona, digamos, pela gravura, ou pela escultura, ou pela poesia, ou pela música? Qual é? Afinal de contas, qual é essa paixão? É pela própria sensualidade da matéria. Você quer se aprofundar nas possibilidades dessa matéria, nessa empatia com a matéria. Então, a beleza para mim e a visão, tudo isso são coisas onde o ser responde com todo o seu ser, com todo o seu ser intelectual, mas também sensível e sensual. Em 1957, ela ganhou o prêmio de gravura da Bienal de São Paulo. Depois, em 58, foi premiada na Bienal de Veneza, na Itália. Esse foi um prêmio muito importante para o Brasil. Durante sua vida, Faiga ganhou muitos prêmios. Ela dizia: é bom ganhar um prêmio, pois mostra que as pessoas reconhecem o seu trabalho. Mas depois, quando tinha que começar um novo trabalho, numa folha em branco, a dificuldade era a mesma, como se eu estivesse começando do zero e não lembrasse o que já sabia. Faiga acreditava que cada um de nós tem sensibilidade e a capacidade de entender e gostar de arte. Ela seguiu dando aulas até o final da vida. E escreveu muitos livros para dividir tudo o que sabia com outras pessoas. Esse foi um dos seus trabalhos mais importantes. Ele foi feito especialmente para o Palácio do Itamaraty, em Brasília.
Eram gravuras coloridas de grandes dimensões. Isso não era comum na época e levou 1 ano para ficar pronto. Ela criou grandes painéis como este, joias e tecidos para decoração. Estes foram alguns dos seus últimos trabalhos, em 2001, feitos no mesmo ano em que ela morreu. Apesar das dificuldades, Faiga trabalhou sempre com muito prazer. Para ela, a arte era uma paixão.